Olá, querido telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição deste que é o seu programa Mais Personalidades. Vocês muito bem sabem que segunda sim, tem um programa Mais Personalidade quando são pontualmente 16 horas. E hoje não fugiremos à regra da casa. Boa conversa é o nosso prato favorito e sempre nós trazemos histórias impactantes que vão poder inspirar a si, querido telespectador. Mas antes de interagir aqui antes de conversarmos aqui com o nosso convidado e antes de cumprimentar a minha colega, peço a si, se é que é novo, para subscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações para estar a par de tudo quanto tem acontecido aqui na sua Vila TV. Falo do YouTube, Facebook, Twitter e Instagram com o nome Vila TV. Sem mais delongas, olá colega. Olá Eduarda, qual é que é a disposição de hoje? Melhor, é segunda-feira, mas não podemos nos levar porque é segunda-feira, né? Por ser segunda-feira, é mais motivo para você acordar, ir à luta e correr atrás dos seus objetivos. Mas quem que será o convidado de hoje? O senhor Samuel Alexandre. Exatamente, vocês vão poder conhecer a sua trajetória de vida, vocês vão poder se impressionar e encantar com tudo que ele teve que passar, com os desafios da vida, com os desafios que a vida lhe impôs. Deste modo, quero convidar assim mais uma vez, se é que é novo, subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações para quando nós formos a partilhar um conteúdo novo, você possa ser notificado. E desde já passo a cumprimentar o nosso convidado. Boa tarde, Sr. Samuel. Seja bem-vindo ao Mais Personalidades e muito obrigada pela presença. Obrigado a mim. Agradeço pelo convite da VTV e para já convido a todos para esta conversa. Certo. Muito obrigada mais uma vez para dizer que será uma tarde recheada de muita conversa boa e, sobretudo, interessante. Espero que você, caro telespectador, se inspire naquilo que é o ser, naquilo que o nosso convidado aqui teve que fazer para chegar aqui onde ele está agora. E agora eu pergunto ao senhor Samuel se o Samuel sempre foi Samuel nas suas brincadeiras, seja de futebol, seja de mergulho na praia, seja de qualquer que seja a brincadeira. Sempre foi Samuel ou tinha um nome daqueles nomes que nós temos sempre quando estamos nas brincadeiras com os nossos amigos, colegas? O nome da zona. O nome da zona, para bem dizer, sim. Tá, sim, obrigado. Na verdade, tenho outro nome, nome de infância, com os amigos lá de casa, sempre fui chamado de 50. E é um nome, na verdade, meu, pessoal, e também tenho esse de Samuel como nome oficial. Obrigado. Muito bem. E pedimos aqui que nos falasse um pouco da sua infância, daquilo que foi a sua infância, talvez até tem momentos marcantes que tiveste durante a sua infância. Sim, acrescentar que nós sabemos que teve que morar com um dos seus pais, né? Neste caso, o teu pai. Teve que se separar da sua mãe ainda criança. Gostava de saber, né? Como é que foi, como é que é o viver sem a sua mãe? Na verdade, uma pergunta já respondida, feita. Esse mesmo período da separação dos meus pais, tive que ver com meu pai, como já dizia. E foi um momento marcante porque foi um momento decisivo. E a partir dali até hoje tenho os objetivos que lá tracei e consigo até seguir até atualmente. Muito bem. E nós sabemos que os seus pais, quando separaram-se, tinham apenas 13 anos. Nós gostamos de saber se, de alguma forma, isso impactou na sua vida, seja a vida para o rendimento escolar, assim mesmo, se tivesse algum trauma por ter passado por esse momento. Trauma, diria que não, mas de certa forma que foi um momento decisivo, né? E é alusivo, na verdade, é por causa desta data ou deste acontecimento que eu digo que hoje em dia sou o que sou, porque a partir dali eu tive que começar a pensar que terei que levar as minhas ideias avante e trabalhar para frente para ver o que pode surgir de melhor. Então, dali fiz e acho que sim, foi um momento marcante. Sabemos também que após a separação dos teus pais, teve que morar com o teu pai e a sua madrasta. Mas como é viver com uma madrasta?
Bem, é difícil. Bem, sempre as pessoas são diferentes, né? Primeiro, começo por dizer que viver com a madrasta e viver com a sua mãe biológica são duas coisas diferentes. Exatamente. Viver com a sua mãe biológica, temos um pouco de alguns mimos e um pouco de uma satisfação pessoal que é natural, por causa do afeto da mãe e a criança, que é um afeto natural. Então, ter que ver com a minha madrasta foi um assunto que eu consegui assimilar e, na verdade, ela conseguiu dar aquilo que era todo o amor que tinha para conosco e eu vi que ela conseguia dar isso, mas sempre falta aquele carinho de mãe, Sim. é normal, mas não por culpa dela, na verdade é por causa daquele afeto natural que sempre as crianças têm com os parentes ou os pais biológicos, então isso de uma forma acabou faltando, né? E como é que eras na escola? Dedicado, diria assim, sim, dedicado. Também sabemos que depois, quando houve essa separação, teve que fazer o seu autossustento. Nós queremos saber se isso, de uma forma negativa ou positiva, influenciou no seu trajeto escolar. Diria que, de certa forma, não. Isto porque há tempo para tudo. Há tempo para tudo e uma mente mais ocupada é a mente mais produtiva. E eu sempre optei em oportunidades que pudessem me dar o tempo de ir à escola. É com isso que eu digo que não, mas em algum momento eu tive que estudar de noite, isso por falta de tempo de estudar de dia. Mas já que existe essa oferta também de estudar de noite, então foi uma facilidade que para mim tive que abraçar e dali não tive que parar de estudar. Então por isso eu digo que sempre existe tempo para tudo. Uau! E a escola de noite Sim, e fazer sim. os seus negócios durante o dia. Durante o dia. Então, só para ver mesmo que querido telespectador, não há nada que você possa reclamar, tudo é possível, tudo podes fazer nesta vida. Podes fazer o seu negócio durante o dia e de noite vais à escola. Então não fique chateado se está a estudar de noite ou não. Sabemos também que o Samuel é cozinheiro, é ótimo na cozinha, faz bons pratos, mas de onde é que surge esse espírito? Bem, fazer cozinha foi algo sempre de infância. E eu, quando ainda com a minha mãe, eu cozinhava, bem, ajudava a minha mãe na cozinha e acabei aprendendo um pouco a não ter medo das panelas. E daí que, olhando para as oportunidades que me surgiram depois, quando eu tive que seguir a vida sozinho, não foi novidade ter que estar em frente de uma panela, já tinha isso desde a infância. Então, foi partir de lá, da infância mesmo. E como é que conseguiste te inspirar a fazer outros pratos? Tiveste uma fase de aprendizagem ou foi algo natural? Tive uma fase de aprendizagem, tal que o meu primeiro trabalho foi um trabalho doméstico em que eu tinha que fazer todas essas atividades. Em casa de um tio, eu chamo de um tio pelo papel que teve na minha infância. Então eu acabei aprendendo mais trabalho, que eram trabalhos domésticos em que eu usava tudo aquilo que são as ferramentas para desempenhar as atividades e passava também da cozinha. Então dali depois tive que ganhar o trabalho em casa do Sulemano, antes quando era presidente do município, nos tempos. Então lá é onde aprendi mais, eles na verdade é que me ensinaram muito mais aquilo que é de cozinha e já de dizer que lá pelo menos conseguíamos ter tudo aquilo que é ingredientes para poder fazer qualquer tipo de pratos, então o aprendizado lá foi mesmo com sucesso. Então aprendi de verdade a fazer cozinha lá em casa do Sulemano. Sim. Mas vamos voltar naquilo que é a relação com os teus irmãos. É certo que a tua mãe teve os seus filhos, né, que são vocês, mas depois da separação com o seu pai, chegou a madrasta, neste caso, também teve seus filhos. Como é que é a relação? Bem, eu tenho um fator que eu acho que pode ser diferente dos outros, né?
Os brasileiros têm considerado alguns irmãos de meio irmão e eu não sei isso como é que é, porque na verdade não cheguei a ter irmão legítimo. Tenho irmãos paternos e irmãos maternos. E por isso falta essa consideração de como perceber os irmãos da madrasta, os irmãos do padrasto, os irmãos. Para mim todos são irmãos, porque eu não sei qual é o calor que se transmite de um irmão legítimo, na verdade. Então não consigo separar essa parte. Muito bem. Sim. Sabemos também que foi alfabetizador. Nós queremos saber qual era o perfil dos alunos que tinhas lá e quando fizeste essa profissão, exerceste essa profissão de alfabetizador, tinhas uma formação para tal? Bem, formação como tal de ser alfabetizador não existe. O que alfabetizadores têm tido são certas capacitações. Mas antes eu já havia participado em alguns cursos de curta duração, eu dizia que são formações, né? De ser ativista na área de saúde sexual e reprodutiva, qual se motiva muito a ter que falar para poder transmitir a informação, e também numa outra formação ou capacitação de gestão de calamidades naturais pela INGC. Então dali saiu o espírito de gostar sempre de falar. Então dali, quando tive que ser alfabetizador, na verdade era uma necessidade que eu tive e também vi a oportunidade e pude escrever alguns residentes ao redor do mercado de Spamanin. É lá onde consegui dar, tinha lá algumas 2 turmas que eu estava a dar aula. Então, na verdade, sobre o perfil dos estudantes que estavam lá ou alfabetizando os que estavam lá, nós sabemos que se é alfabetização, estamos à espera de pessoas adultas que pelo menos já têm um pré-conhecimento de uma e outra coisa. E já não se ensina tanto a contar como se fosse uma criança. Já sabe contar, talvez numa outra língua. E já sabe fazer cálculos. Então, são pessoas adultas que facilitavam algumas coisas. E já por estarem lá, tinham objetivos traçados. Alguém estava lá de que pelo menos eu quero saber ler e escrever. Já era uma vantagem, porque era simplesmente orientar e poder acrescentar aquilo que lhe falta. Certo. Então, o perfil era um perfil mesmo de pessoas adultas em que sabem o que querem. Sim, sim. Mas qual é que era o método adotado para esses ensinamentos? Tem manuais disponibilizados pelos serviços da Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia. É lá onde levávamos material de educação. Então, distribuíamos manuais para os alfabetizandos e lá já tem metodologia de como poder se ensinar. Sim. Querido telespectador, momento de uma curta pausa, mas já estaremos de volta. Desta forma, não saia daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Estamos de volta à nossa segunda e a última parte do Mais Personalidades. E deste modo quero pedir assim mais uma vez para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações para quando nós formos a partilhar um conteúdo novo, você possa ser notificado. Não só, como também siga-nos em todas as nossas redes sociais. Refiro-me ao Facebook, Instagram e Twitter com o nome Vilanculo TV. Lá você poderá colocar sugestões daquilo que você gostaria de ver e melhorar
melhorar aqui na grelha de programações. Ainda é conversa com o senhor Samuel. Vocês vão poder também acompanhar a sua trajetória de vida e se inspirar naquilo que ele é. É verdade, ele está aqui a partilhar a sua história de vida, a sua trajetória, que foi feita com muito amor, foi feita com toda a pouca circunstância. Então, vou desde já perguntar quais foram as dificuldades que tiveste que passar para ter as salas ter as salas de alfabetização, para alfabetização, assim que é. Na verdade, esse foi um programa que eu vi na rádio, que se precisava de alguns alfabetizadores a nível do distrito, aliás, da vila de Vilanculos. Então eu vi esse noticiário e aproximei a SADJET, e chegando lá, disseram que sim, estava aberto o concurso, mas somente para os que tivessem salas ou turmas, neste caso. E disseram lá o número de alunos que podiam compor uma turma. Então eu olhei lá na minha zona, eu vi que não. Vi aqui no mercado do Spamanin, aqui no Alto Macassa. Chegando lá, encontrei que na verdade tinham ao redor do mercado do Spamanin e próprias pessoas que ficavam no mercado do Spamanin a vender podiam aproveitar 2 horas de tempo só para verem, pelo menos estudarem um pouco. Então, dali escrevi, consegui 2 turmas e pedi mesmo o local para as salas, que foi aí no mercado do Spamanin, ao chefe do mercado. E o chefe do mercado cedeu o local em detrimento de estar a ajudar as pessoas que estavam lá a venderem, né? Para pelo menos estarem ali a aprender alguma coisa, não só sair de casa e vender. Já era mais valia, né? Sim. Estar ali a vender, depois de vender, e tinha também ali componente aulas. Exatamente. Então, Adquirir um conhecimento. Então isto ajudou bastante também o próprio mercado na altura. Então foi muito fácil, porque foi uma coisa mesmo que foi em divididos caminhos. Primeiro ir à SADJET, saber da informação, aproximar-se ao chefe de mercado e fazer também a inscrição das pessoas que se voluntariaram para poderem ter essas aulas de alfabetização. E por ali levei as listas para a SADJET. E a SADJET escreveu como turma, me deu material e comecei a trabalhar. Assim foi. Certo. Sim. O senhor Samuel, a priori, disse que depois da separação dos seus pais, teve que, no entanto, seguir com a vida, aprender a lutar, aprender a lutar pelos seus objetivos e tal. Deste modo, teve que mudar de turno para estudar de noite e de dia começar a trabalhar. Mas eu gostava de saber se essa decisão foi porque em casa já não tinha aquelas regalias que os filhos têm com os pais e tal. Não. Foi uma decisão pessoal, na verdade. E não porque em casa faltava alguma coisa. Meu pai sempre tentou dar o seu melhor, né? O seu melhor. O que os outras crianças tinham lá na zona, como regalias, aquela convivência da zona, também tive quase mesmas regalias que outras crianças tinham. Mas eu, em algum momento, pela separação da minha mãe, eu comecei a ver que o meu pai não estava a viver em casa do pai dele, primeiro, ele estava a viver na casa dele. E, em segundo, ele estava a custear as despesas dele. E também aquilo que ele fazia foi o que ele aprendeu quando era criança. Então, de algum momento, eu comecei a ver que não, aquilo que surge lá no futuro é eu estar a trabalhar e estar a desenvolver alguma atividade, qualquer ela que seja. Então, que seria melhor ser um pouco independente financeiramente, aprendendo um tipo de trabalho. Então, foi dali que eu escolhi começar a trabalhar naquele período. E também, para superar, eu queria talvez ter um caderno a mais, queria também ter uma camiseta a mais, alguma coisa que seja do meu gosto. Necessidades pessoais que talvez o pai não podia, no entanto, satisfazer. Exatamente. Então, foi assim. Ele foi cozinheiro, nós devemos saber. Na verdade, se lá em casa ainda mostras os dotes da cozinha para os meninos lá em casa, para a mãe. Na verdade, esse lado de cozinha é um lado que eu fiz por um tempo
E depois, quando entrei na faculdade, o tempo já não era igual. Tenho trabalho, além de trabalho, tenho os meus estudos e tenho igreja. Então não é fácil estar sempre ali. O tempo que restava talvez era de ler uma brochura, fazer um trabalho que talvez não conseguiu concluir na escola. Mas sempre nos domingos eu tinha um costume de fazer um pouco de sopa. Então, como ainda tenho minha roupa, aquele uniforme da cozinha, então às vezes punha aquele meu uniforme da cozinha, fazia ali uma sopa, tudo mais, mas atualmente não tem sido regular isto. Os filhos já provaram a sopa do pai. Sim. E acabam dizendo, oh pai, falhou, acertou. E eu penso que eles até sim. ficaram com aquela curiosidade, mas pai, por que veste essas roupas? E contas ali a história. Eu acho que eles até ficam cativantes. Sim. E podem até serem cozinheiros. Relativamente a esse assunto, eles também fazem aqueles trabalhos que eu também passei com a minha mãe. Então, às vezes chamar e parar lá um pouco de coco, ajuda lá a cortar um pouco de tomate, a cebola. Então, familiariza-se um pouco com aquilo que tem a ver com a parte da culinária. E quando estavas ali com a mãe cozinhando, não houve uma vez que encheste sal, encheste água e a mãe ficou, não sei, chateada. Eu não sei se foi por este o motivo que eu acabei gostando de cozinhar, não sei. Porque minha mãe sempre me motivava, então eu nunca achei talvez estar a estragar alguma coisa. Acho que esse carinho que ela sempre me deu de isso está bom, talvez não estivesse bem, de verdade. Ela tentava. Sim, tentava. Acho que isso me deu mesmo uma energia positiva para eu poder abraçar esse lado. Então, na verdade, não lembro de um momento por causa da parte da cozinha que eu tenha levado uma bronca com a mamãe acerca do assunto. Não lembro. César, trabalhando na cozinha, nunca lhe passou na mente abrir um restaurante enorme com vários cozinheiros e tal? Bem, até que antes de abraçar outros cursos que acabei fazendo, eu tinha em mente talvez abrir um estabelecimento que pudesse confeccionar a parte da alimentação, oferecer refeições por ali. Mas passando um tempo, eu acabei abraçando outros cursos que acabaram me desviando para o mundo em que estou hoje em dia. E esse também não passa na mente de um dia passar a ver alguma coisa que tenha a ver com a parte da culinária, mas talvez já na minha casa, com os meus filhos, e por ali. E a sua licenciatura, quais foram as dificuldades que passaste para tal? A licenciatura. Primeiro foi. Sabemos que é formado em economia agrária. Economia agrária. Sim. De antemão, eu estudei num sítio em que os próprios meus docentes são meus colegas. Então, em algum momento não foi fácil. Ter que ter dupla imagem, ter imagem de estudante quando está na sala de aula e ter imagem de colega quando está a trabalhar, ter amigo, a imagem de amigo quando é fora. Então foi um tempo mesmo em que eu tinha que me dividir em 3 ou em 4 pessoas ao mesmo tempo, e porque eu tinha de considerar cada um no seu devido momento. Exato. Então esses aspectos não foram fáceis, dado que em algum momento eu estava na sala de aulas, mas eu era solicitado para resolver uma situação que tinha a ver com o meu trabalho, que era a minha obrigação. E às vezes tinha que abandonar a sala de aula, ir ficar um pouco, mas quando voltasse, ou na aula seguinte, ou no teste, eu tinha que representar igual a todos os estudantes que têm todo o tempo livre para investigar. O tempo integral. Exatamente. Então, estes aspectos ali levaram-me a ser 2 ou 3 pessoas no mesmo recinto. E não foi fácil, na verdade, mas já que os objetivos já estavam lá, eu acabei conseguindo alcançar e digo, estou de parabéns por isso. Além de ser formado, né? Ele aprendeu a dividir a vida profissional assim como a vida social. É isso. Exatamente isso, porque cada um tem aquele período que, por exemplo, é colega
Quando está lá fora, é amigo, podemos estar fora daquele local, mas quando está na sala de aula e eu estou do outro lado da carteira, então ali os momentos são iguais e também você há de começar a ver sozinho, não. Esse assunto não se trata de uma conversa simples, mas sim de adquirir conhecimento que é útil na vida. Então, isso eu aprendi a dividir esses momentos. E agora vamos ao 50, que é o seu nome. Queremos saber de onde é que surge o nome 50. Falando do nome 50, 50. que outros chamam de 50, na verdade, é um nome de infância, né? É o nome de um ancestral nosso, estou a falar de um avô, na verdade, porque é o nome do tio de meu pai. Então, nós aqui em Vilanculos temos aquilo de quando uma criança nasce, corremos para dar o nome de um familiar. Então, meu pai deu esse nome de 50. Então, chamou-se o nome, chegou ao tempo de registro. Eu não sei o que ele deu no registro. Quando chega no registro, troca o nome de 50, põe o nome de Samuel. Que esse Samuel também, por sua vez, é um dos tios dele também. Acabei tendo esses nomes. Os dois nomes são nomes dos meus avós, posso assim dizer, que são tios do meu pai. O Samuel é mais velho de 50. Todos eles são irmãos. Se calhar na zona não sabiam esse nome de Samuel, conheciam 50 só. Sim. Tanto chegar na minha zona, perguntar pelo Samuel, vão te endereçar a casa, assim como perguntar pelo nome de 50 também, ou por 50 também, vão endereçar a casa. Mas ainda usam esse nome do 50? Sim, uso. Sim. Não ficas... Não, já habituei, é um nome normal, é normal esse nome, é normal, do modo que até eu gostaria que esse nome constasse no meu registro. E quando eu estudei na quinta, eu estudava com o filho de um senhor chamado 300, e na verdade ele tinha o nome de 300, depois estudava com o 15 também. Então tinha os 15, tinha os 300 e eu era 50 fora, eu não gostava disso, eu queria ser 50 dentro da sala também. Então não consegui ser 50 dentro da sala, mas era chamado 50 fora, pelo menos já lá no jogo de futebol estávamos bem. Jogava também futebol? Sim. Era bom ser o... Bem, eu digo que bom não, mas eu gostava, em termos de dizer que sempre joguei como defesa, na defensiva, e isso foi bom, eu gostei de fazer isso desde... joguei um pouco. Aquele tempo era o tempo do ritmo. Sim. Nós éramos pequeninas. No momento em que não trabalhava, não ia à escola, ia fazer a ritmo. Sim, 50, já dançamos a ritmo. Sim. Muito bom. Na verdade, como minha casa é ao pé da praia, então temos um grande espaço ali, quando a maré vaza, então fica um campo grande que dá para pôr 2 balizas e começar a jogar. Então nós, entre amigos, íamos ali com a nossa bola, era chamado puro, aquela bola feita de papel, de plástico, né? Juntávamos plástico, amarrávamos, jogávamos ali na praia. E que basta molhar com aquela água, já não era fácil de chutar, porque ficava muito pesado. E nunca aconteceu aquilo da maré, começar a encher e vocês ficarem... Com aquele medo, sim. Vocês estarem com aquele medo, no meio do mar. Olhando que nós, como crescemos na praia, já sabíamos controlar essa parte da maré. Crescemos ao pé da praia mesmo. Era fácil controlar sobre a maré, já sabíamos que já vai começar a encher, temos que sair. E não podemos brincar na água. O que nós não tínhamos era de brincarmos por mergulhar na água, mas mergulhávamos quando desce para mergulhar. Mas nem sempre fazíamos isto, porque vimos algumas crianças lá na infância a perderem a vida ali na praia. Então sempre tínhamos essa cautela. E éramos chamados a atenção também em casa com os nossos pais, que não podem brincar por mergulhar. Íamos mergulhar só quando tivéssemos pessoas um pouco mais adultas e aprendemos a ser mergulhar. Mas podemos afirmar que é uma pessoa forte, mas em algum momento a vida nos prega algumas partidas. O que é que mesmo te deixa para baixo? E os momentos que posso dizer que me deixam para baixo, do momento posso afirmar que acho que não existem, na verdade.
Isto porque todos os momentos difíceis foram momentos que foram de uma recarga, assim posso dizer, que tiveram que trazer para mim uma decisão diferente daquilo que é. Então, os momentos difíceis, ou que nós chamamos de momentos fracos, são momentos que trazem para nós alguma forma de reparar para a vida de modo diferente. É dali onde surgem boas ideias, é dali onde você começa a pensar melhor. Então, esses momentos que nós chamamos que são momentos para baixo, são os melhores momentos para a decisão na vida. Então, não posso considerar eles como para baixo. Muito bem. Sim. E ainda falta um sonho por realizar? Sim, falta um Ou já sonho. se sente realizado? Exato. Não, falta muito, na Eu penso que verdade. mesmo o restaurante é um dos sonhos que Sim. precisa ser realizado. Sim, eu posso dizer que eu tenho um sonho, primeiro é me especializar na parte escolar, né? Fazer o curso de mestrado em agricultura sustentável, depois seguir algumas ciências da área do ramo agrário e também abrir uma empresa na parte agrícola naquela zona de Chocano. Esse é um sonho mesmo que vai se realizar. Isso tem que se concretizar. Isso É um sim, grande sonho. sim. Isso Certo. sim. Ai, Aldina, a conversa estava muito boa, muito boa, muito boa. Super boa. Podemos aqui reviver os momentos do Sr. Samuel, ele que veio compartilhar a sua história de vida, mais ou menos uns 32 anos de idade, tirando aqueles anos daquela infância, né? Acho que uns 13 anos desse percurso que ele transmitiu, que foi feito com muito amor, com muita dedicação. Então, isso é para si, que o telespectador, se queres fazer algo na vida, não olhe para as dificuldades, para aqueles momentos negativos, porque na verdade aqueles momentos negativos são aqueles que nós precisamos levantar, precisamos nos reinventar. E é isso, colega. Siga. É isso aí mesmo, querido telespectador. É deste modo que chegamos à reta final do nosso programa. E mais uma vez quero agradecer ao Sr. Samuel por ter aceito o nosso convite. E quero pedir também para o Sr. Samuel para deixar uma mensagem de reflexão aos nossos telespectadores. Obrigado. Bem, a mensagem é talvez dizer a todos que aqueles que um dia podem passar por uma dificuldade e perceberem que talvez estão a caminho para baixo, digo agora que a solução talvez não está com outra pessoa, a solução é individual. Isto porque é preciso pensar e ter objetivos claros e abraçar aquilo que são seus objetivos. Então, todas as pessoas que estão nessa fase conseguem ver isto, então podem prosperar. E prosperar não é só talvez realizar alguns sonhos, sentir-se bem financeiramente, mas basta conseguir levar seus objetivos a cabo, então isso é uma realização. Exatamente. Que bom. E nós agradecemos pela vossa audiência. E como forma de agradecermos por essa audiência, trazemos mais histórias cativantes, mais histórias inspiradoras. Então, pedimos ser que é novo para ativar o sininho das notificações e estar a par de tudo quando tem acontecido aqui na sua Vilâncula TV. Nós prometemos voltar para a semana com mais histórias de vida para compartilhar convosco. Beijo.